Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você. Se inscreve nos nossos canais. O Geladeira tá no YouTube e no Spotify, em áudio e vídeo para você assistir no teu tempo durante toda a semana. Os episódios são semanais. A gente também tem um canal de cortes com os melhores momentos desse e de todos os outros episódios. Então, se inscreve lá antes que eu te coloque na geladeira. E antes de começar aqui, eu quero fazer um momento aqui de trazer também a minha disponibilidade para te ajudar a ter uma melhor alimentação e desenvolver o teu estilo alimentar e ter uma liberdade alimentar e se livrar dessas idas e vindas ao nutricionista. Porque muitas pessoas vêm me perguntar, você ainda atende? Você é host do Geladeira ou não é? E sim, eu atendo consultas presenciais em Florianópolis e online aí em todo o mundo, em todo o planeta, e quiçá, talvez fora do planeta também, se tiver algum OVNI aí que queira consultar com a nutricionista, pode vir. E a primeira vez que eu faço isso, eu acho que a gente está indo para o 30º episódio, é a primeira vez que eu falo que eu atendo aqui no Geladeira, porque algumas pessoas vieram me perguntar, poxa, por que você não fala? Então agora eu vou falar aqui no comecinho, tá? Vou fazer o meu jabazinho também aqui, então. Mas, deixa eu falar para vocês com quem que eu vou conversar hoje. Depois que eu dei os recados aqui que eu precisei dar, né? Todo mundo inscrito aí, todo mundo já tem lá o meu Instagram, Nutri Ariela Dutra, quiser consultar, online ou presencial aqui em Floripa, fica à vontade. E hoje eu vou conversar aqui com a Nicole, da Casa Sem Lixo. Ela é ativista e empreendedora de impacto ambiental. Seja bem-vinda, Nicole. Obrigada, Ariela. Um prazer estar aqui contigo, te conhecer e poder conversar sobre o que eu amo. Que legal, né? Poxa, Nicole, sabe que quando eu pensei em te convidar para o Geladeira, fui sua cliente já há muito tempo, né? Na Casa Sem Lixo. Já comprei muito dos teus produtos, que eu Sério? acho muito importantes e de muita qualidade. E eu estava pensando no impacto que existe e o quanto eu precisava trazer esse tema aqui para a mesa do Geladeira, que é de entender essa relação com os resíduos alimentares e o impacto e o contato que as pessoas têm com o lixo, né? Então, eu falo entre parênteses porque o lixo ele pode ter muitas funções depois que das coisas que a gente gera de resíduo, né? Uhum. E eu acho que essa é uma conversa muito importante para a gente ter, porque todo mundo come e gera resíduos, vários tipos de resíduos. E isso pode se transformar em várias coisas, ou em nutrição também para outros seres, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar, Ah, com certeza. né? Mas a ideia do Geladeira, Nicole, é falar da história de vida das pessoas. E você, antes de ser uma mulher de uma casa sem lixo, de olhar para isso com tanta atenção, você era uma criança que comia, se alimentava, tinha uma família. Então, eu quero saber da onde que você veio, quem você é e o que que você comia quando era criança. Ok, eu sou manezinha da ilha e sou filha de uma gaúcha com um mané. Então, eu cresci aqui em Floripa, passava as férias na praia, né? E a gente ia em dezembro pra praia e voltava em março. Então, Baita férias, hein? baita férias, 3 meses de férias, não é mais assim. E eu descobri aos 5 anos, já que a gente tá falando de geladeira, com 5 anos eu tive minha primeira sinusite. Muita coceira no ouvido, muitos probleminhas. E aí, só na adolescência que eu fui entender por que eu tinha tanta sinusite. Eu tinha problemas com leite. E apesar de ter uma mãe... A minha mãe era natureba, sempre foi natureba. Na verdade, ela teve diabetes gestacional na gravidez do meu irmão. E aí, daí pra frente, ela começou a se cuidar. Aí, na faculdade, quando ela estava na faculdade, ela se tornou macrobiota? Não. Teve não. uma dieta da macrobiótica, sim, baseada em macrobiótica. Isso. Então, a gente era bem... tipo, na época, a gente comia grão de bico, umas coisas assim que ninguém comia, assim. Todo mundo achava esquisito. Então, eu tenho essa mãe que já era meio conectada com essas coisas. E aí, lá na adolescência... Com 18 anos, na verdade, eu descobri. Um médico, na verdade, falou assim, Nicole, acho que é o leite. E eu tô com 43 anos. Lá atrás, tipo, não tinha nada. O leite era a base dos alimentos, de tudo, né? E apesar da gente não ter muito junk food em casa... aliás, teve um problema. Quando eu tinha 13 anos, o Shopping Beira-Mar, a gente morava bem pertinho, ele abriu na cidade. Então, foi um período que a minha mãe acho que estava trabalhando bastante. A nossa cozinha se transformou na praça de alimentação do shopping. Aí teve um probleminha. Nossa. Porque quem comia sempre em casa, tal. Aí a gente já estava meio adolescentinho. Aí a pessoa que ajudava a minha mãe em casa parou de trabalhar. E a gente começou a comer muito na praça de alimentação.
E aí, com 18 anos, eu fui colher os frutos desse problema, né? A mosquinha está aqui. Tem uma música. Desde o começo da gravação ela tá aqui. Gente do céu. E aí? Mas enfim, aí dos 18 pra frente eu comecei essa minha batalha, né? Porque só tinha muita coisa com soja, né? Aqueles bebidas lá com soja. E hoje não, eu acho que hoje tem bastante opções, né? E na gravidez, posso já chegando assim? Sim. Eu só quero trazer um insight aqui dessa questão da infância em relação ao processo de entendimento de alergias, assim, né? E do excesso de consumo de laticínios. Então, aqui no Brasil, assim, a gente foi introduzido muito ao leite em pó, né? E a substituição do leite materno pelo leite de vaca, existe uma campanha muito grande. Sim. Até um desestímulo, assim, da amamentação, numa fase aí, há uns 20 anos atrás, Sim. por aí, 30 talvez também. E hoje a gente tem Colhe, campanhas melhores, né, para o estímulo da amamentação, a importância da amamentação. Mas mesmo assim, quando uma mãe pensa em uma alternativa ao leite materno, o primeiro pensamento que vem é o leite de vaca, né? Sim, O primeiro total. pensamento que tem, pelo custo. E a gente está falando do público em geral, não das pessoas que super estudam sobre alimentação e nutrição, que são uma minoria, na verdade. Quando a gente pensa na maioria das pessoas, o leite de vaca é o primeiro... Meu Deus, essa música. Essa música está perturbando. O leite de vaca é o primeiro recurso, assim, que vem em mente, né? A gente foi educado Total. com leite de vaca, o leite ninho. E esse leite é um leite super complexo para um mamífero, que é um mamífero que tem praticamente 3 estômagos, né? Que a gente fala. Então, é um mamífero que come, rumina, e ele degrada essa proteína que é super complexa com facilidade, porque é natural. É para ele? Desse animalzinho, né? É para ele. Então, pra gente, foi uma adaptação grande, né? Sim. Entender, e o nosso corpo, eu vejo que o ser humano ele se adapta, por isso que ele sobreviveu a tanto desenvolvimento aí durante muito tempo, né? Mas o ser humano ele se adapta, só que ele leva um tempo para se adaptar, e nesse tempo existem os déficits, né? Os problemas que acontecem no desenvolvimento e no processo adaptativo evolutivo humano. Então, assim, agora o que eu vou viver é leite de vaca. Então, eu preciso me adaptar a isso, né? Então, existem vários momentos dentro do desenvolvimento da humanidade que é desenvolvimento de alergias e de intolerâncias em relação a esse novo componente que está sendo introduzido, até que as novas gerações comecem, talvez, a aceitar. Ou não, né? Depende do desenvolvimento humano aí. Sim. É um desfecho. A minha geração era a geração Nescau e Bono, né? Aquela bolacha Bono, lembra? Sim. Era aquilo ali. Graças a Deus que na minha casa não entrava. Nescau tinha, mas bolacha Bono era só saída, quando tinha passeio da escola, sabe? Não tinha. Tipo, só pra E momentos refri especiais. também não tinha. Era coisa de casa de vó, assim. Então, mas a minha geração é essa geração, né? Sim. Eu adorava ir pra casa da vizinha, onde o lanche era. Era isso. Era isso. Biscoito e leite com Nescau. Isso. E ali, até os 13 anos, por aí, você teve alguma relação, assim, no teu desenvolvimento, na tua curva de desenvolvimento? Assim, tava muito acima do peso, tava abaixo, abaixo do peso, ou era uma criança que tinha dificuldade para comer, tabus alimentares? Como que era? Não. Eu não tinha muito chororô. A minha mãe, o que tinha no prato, tinha que comer e tinha que rapar o prato. Então, tinha que ter legumes, tinha que ter verdura, mesmo que eu chorasse. E, então, eu acabei que isso me moldou, né? Então, nunca tive sobrepeso. Eu acho que fui engordar quando eu fiz intercâmbio. Aí, com 15 anos, eu fui para os Estados Unidos. Aí, eu voltei 10 quilos mais acima do meu peso. Nossa, e como? Aí, depois, mudou, né? Aí... mas aí eu cheguei, emagreci. Não foi tanto problema assim. Com quantos anos você foi fazer intercâmbio? Fui com 16. Olha, cheguei com 17. Eu quero fazer um alerta aqui para todos os pais que mandam os filhos fazer intercâmbio. Porque assim, estamos indo pro 30º episódio aqui. E de 30 episódios que a gente tem no Geladeira, estamos com 7 meses de canal, pelo menos 20 das pessoas que sentaram aqui me falaram que ganharam de 10 a 15 quilos no intercâmbio. Tá? Acredito. Isso que você me falou é uma das coisas que eu mais escuto aqui. Então, assim, o que acontece? A gente tá mandando os adolescentes, né? Para viverem fora de casa, terem uma experiência educacional diferente, cultural diferente, mas a gente não está dando a base. Não prepara, ou né? também tem uma outra coisa, que é, eu tenho um dinheirinho contado e lá fora o junk food é mais barato,
E daí a criança, o adolescente também não sabe fazer a gestão financeira daquilo ali. Sim, verdade. E tem a ansiedade relacionada com a distância dos pais. Enfim, tem vários Sim. pontos. Sim, é verdade. É verdade. Mas, guria, eu vou te dizer, de 30 pessoas que eu Nossa, eu não conversei, sabia. Olha as só. 20 me falaram isso. Eu vou fazer um corte com todo mundo falando, engordei 10, engordei 15, engordei 12. Todo mundo engordou. Isso. Eu peguei também muitos meses de inverno, né? Então, acaba que aí a gente já come mais. Pra onde que tu foi? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Havaí primeiro, depois eu fui para Montana, e aí eu fui para Irlanda do Norte. Eu emendei, assim, eu peguei muito frio. E depois, quando eu voltei, eu me lembro que os meus pés eram inchados, assim, porque as extremidades do intensidade. frio. Mas aí depois eu acho que eu perdi rapidinho. Porque era jovem, né? Uma pessoa jovem. Daí voltou, começou a cuidar da alimentação. É. E já recuperou o peso. Recuperei. Uhum. Não foi uma Fez questão, algum tipo de dieta assim. radical, começou a fazer Sempre exercício? tinha, na cidade a gente fazia, né? A gente fazia, assim. E fazia e emagrecia, porque... Tipo, uma semana já mudava tudo, né? Perdia. Em um mês tava... acho que um mês depois já tava zerada. Sim. Zerada não, né? Porque com certeza dentro de mim, Tinha vários meu resíduos ali. organismo não era bem assim. Sim. E daí, depois que voltou do intercâmbio, como que foi? E então, cheguei com 17, com 18, enfim, um médico falou assim pra mim, isso aí é leite. Aí começou a minha batalha, né? Aí era a chata da turma, sempre é um saco, né? A pessoa que não pode comer isso, Aí começou a minha briga com a alimentação, porque me alimentar não era uma coisa boa, entendeu? Uhum. Era um problema sempre, né? Sim. O que é pra ser um prazer, estar à mesa, curtir aquele momento, pra mim era um perrengue. E eu tive, olha, muito tempo de terapia, viu? Porque Sim. depois eu fui ter intolerância a glúten também. E eu tenho que respirar fundo. Constelei esse tema, inclusive. É? Aham. Olha só. Porque os meus filhos... tem uma história bem forte. Os meus filhos também nasceram já com, assim... Várias sensibilidades. Quais? A glúten e a leite? A leite. Aí o Theo até os 5 anos... Que hoje o Theo tá com 12. Até os 5 anos ele era bem... nem ganhava peso. Problemas, assim, de tipo... Da pediatra, assim, ele vai ficar desnutrido. A PLV. Alergia à proteína do leite de vaca. Proteína do leite de vaca. Aí a Nina tava com 6 meses e começou com essa palhaçada também. Aí eu assim, chega. Aí eu fui constelar. Chega, vou quebrar esse padrão agora. Vou quebrar esse padrão agora. Em 6 meses, os dois estavam liberados da dieta. Olha só. Hoje eu sinto que tem uma sensibilidade, mas aí eu acho que tem a ver com isso que tu falou, né? O ser humano, ele não digere mesmo bem o leite. Eu percebo que eles ficam mais congestionados, né? Principalmente quando exagera. Agora nas férias que dá uma exagerada, sorvete, essas coisas assim, vai pra casa da avó, blá, blá, blá. Exagera. Fica tudo congestionado, Sim. né? Tem uma relação muito profunda do consumo de laticínios com as alergias respiratórias. Rinite. Isso já tem vários estudos mostrando. E também alergias de pele, Uhum. né? Então, sensibilidades assim. Mas eu já ouvi de dermatologista, né? Porque eu como coisas com leite e eu já começo... Até acne? Não é acne, eu me coço toda. Aham. E dermatites, né? Dermatite. Até um tipo de psoríase. Uhum. Aí a dermato falou assim pra mim: não existe nenhuma comprovação científica de que que qualquer alimento possa causar qualquer coisa na pele. Aí eu assim, então me deixa aqui por 2 horas e me dá uma barra de chocolate ao leite que eu vou te provar. Tu não vai precisar nem. Eu só prova. Porque a gente Mas tem já várias mudou, né? linhas de pensamento. Então, às vezes, a pessoa é mais inclinada a uma linha do que a Sim, outra e ela não sim. lê muito outros vieses. Isso Exato, faz parte. Essa é. coisa de comprovação científica é uma coisa muito baseada também na linha de estudo que a pessoa segue, né? Mas, às vezes, o médico é mais tradicional, ele quer tratar só com o tratamento dele. Por exemplo, eu sou dermatologista, então vou tratar só com as minhas ferramentas. Mas se a gente alia a ferramenta alimentar com a dermato, conversa bem melhor. Sim. Né? A gente já tem vários estudos mostrando, sim, sobre alterações alérgicas na pele, né? Inclusive, a autoimunidade está muito relacionado. Então, o sistema autoimune, ele também agride a pele, né? Pode agredir a musculatura, mas também pode agredir o couro cabeludo, as articulações, que é quando o nosso sistema imunológico se volta contra nós mesmos, né? E isso tem uma relação profunda com a alimentação, assim, direto. Eu não tenho dúvidas. E daí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, né, em ter uma restrição alimentar, né, Nicole? E isso gera uma pressão no social, assim.
Total. né? Você precisa entender que, você tem que ir num lugar, você tem que pensar, você tem que pedir para ser sem aquilo. O glúten também, então o brasileiro se criou com pão de trigo, né? Sim. O trigo em tudo, o bolo da avó, tudo tem trigo, então É uma alimentação, se a gente for pensar, completamente desequilibrada. Porque eu nunca me esqueço que eu recebi uns amigos de fora aqui, eles, meu Deus, vocês comem carne 5 vezes ao dia? Porque no café da manhã tem presunto, no almoço tem alguma carne, entendeu? Todas as refeições têm carne. Nossa, vocês são ricos. E tipo, né? Porque pra eles... é desequilibrado, porque a gente repete. Se não tiver nada com trigo, não tá gostoso. Se não tiver nada com leite... Cara, de café da manhã, um lanchinho do meio da... Quem faz, né? Almoço. Em todas as refeições tem que ter leite, trigo e carne. Tem alguma coisa errada. Exato. Isso não é equilibrado. Porque não há diversidade, né? Exato. Eu concordo contigo nesse sentido. Porque quando a gente pensa no leite, a gente tem uma proteína complexa, que é a caseína. Que é o meu problema, exatamente a caseína. Eu fiz aqueles exames todos. Caseína. Caseína bem pró-inflamatória, porque é uma proteína complexa, robusta. Assim como a proteína do trigo, que é o glúten. A caseína e o glúten são bem robustinhos, assim, ó. Eles chegam dentro do teu organismo, assim, pensando, quem vem? Quem vem pra me digerir? Quem vem? Quem vem? Porque eu sou grandão, entendeu? Então, o que acontece? Loucura. É uma proteína robusta, Sim. o corpo precisa trabalhar. Não quer dizer que ele não vai trabalhar para aquilo, mas o teu corpo tem que estar performando muito bem para ele poder degradar aquilo. E depois a gente tem a proteína das carnes de origem, né, dos animais, enfim, que são também proteínas complexas. O nosso corpo, imagina, numa refeição, ele precisa trabalhar com essas 3 proteínas bem robustas, né? Então, às vezes, não tem várias vezes ao dia, cara. O volume, né? A densidade. Esse é um equilíbrio que a gente tenta trazer, assim, né? Dentro de uma distribuição de um estilo alimentar, que não é excluir totalmente, muitas vezes. Eu, enquanto vegetariana por 5 anos que já fui, eu sempre afirmei que o ser humano ele é onívoro por natureza. Ele não é nem vegano e nem carnívoro. Então, quanto mais equilibrado for a tua distribuição de diversidade alimentar... melhor o impacto disso dentro do teu corpo. Porque você não vai causar uma monotonia alimentar. Pão de trigo, macarrão, trigo, ou trigo com manteiga, que é outra combinação bizarra, né? Combinação de gordura com carboidrato. Aonde tem isso na natureza? Em nenhum lugar. Sim. Eu que levanto a bandeira da segunda sem carne já há anos, eu vejo semanalmente, assim, mas como que eu vou ficar um dia? E aí, é só uma conversa. Porque todos os dias tem gente chegando nova no canal, né, da Casa Sem Lixo, no canal, nas redes sociais da Casa Sem Lixo. E eu tenho, isso que é o mais maravilhoso, eu tenho a oportunidade de mostrar esse mundão diferente que tem aí de possibilidades, né? Então aí eu falo, cara, é só um dia. Aí dou os dados, um dia sem carne significa isso para a sua saúde e para a saúde da nossa casa comum, né? Então, uau! E aí isso pode abrir, inclusive, possibilidades dessa pessoa, inclusive, ficar mais equilibrada nos outros dias, né? Exato. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que é muito radical. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer sempre o equilíbrio, mas tem uma coisa que muitas vezes eu radicalizo quando eu converso com as pessoas. É sobre os laticínios. Para mim, hoje, assim, eu vejo que problemas de saúde, eu trato pessoas para que elas tenham uma saúde melhor, performem a saúde. Sim. Os problemas de saúde relacionados ao excesso de laticínios são muito graves hoje em dia. Eu vejo muito isso na prática clínica. Não é só lá em estudos com ratos ou in vitro. Não, é na prática clínica, é no dia a dia a queixa. Então, assim, eu penso, como que a gente faz para ser moderado nesse sentido, sabe? Então, eu sempre peço muito, assim, cara, vamos... Principalmente quando vem uma pessoa assim que fala assim, come pão com manteiga de manhã, pão de queijo no lanche da tarde, lasanha bolonhesa com muito queijo no almoço e à noite um hambúrguer ou uma pizza. Cara, tem queijo em todas as refeições, assim, sabe? Ou manteiga, ou leite, ou café com leite. Daí eu peço sempre pra, cara, deixa isso só pra tua pizza, pro teu hambúrguer no final de semana e vamos pensar em outras opções legais, porque é uma monotonia alimentar. É uma monotonia alimentar. E daí não tem essa necessidade. Daí quando você entra em contato com um dia sem comer alguma coisa que tá todo dia na tua vida, como, sei lá, carne, nesse movimento da segunda sem carne,
você consegue pensar em outras opções. Meu Deus. Que como você tá no automático, você não pensa. Que você tá ali, isso aqui, a vida inteira. Mas eu não vou comer carne, mas o que eu vou comer? Aham, Uau. Eu já fui essa pessoa. Mas o que sim. eu vou comer? Ainda mais filha de gaúcho, né? Aham, aham. Aham. Cara, tem muita coisa pra tu comer. Uhum. Muita. Eu também sou gaúcha, sou de Santa Maria. E Ai, sério? Minha guria, família lá. imagina eu julgadíssima. Como que tu não vai comer um churrasco? Tu tá louca, vai morrer. Sim. Vai ficar magra que a mataquara, vai ficar desfalecer. É tipo isso. Mas, Mas essa coisa do radical, até eu trago assim, porque outra bandeira que eu levanto é a bandeira do movimento Lixo Zero, Zero Waste, né? Eu gosto muito da frase da Eunice, ela é uma portuguesa, dona da Maria Granel, que é uma loja incrível lá em Lisboa. E a Eunice, um dia eu tava numa palestra com ela, ela pegou e falou: o zero, né, do lixo zero, que é o desperdício zero, é uma utopia pela qual vale a pena a gente lutar e fracassar todos os dias. E isso para tantas outras bandeiras que a gente levanta, né? Então, assim, a gente não precisa ser radical, né? E essa busca pelo equilíbrio, essa luta pelo equilíbrio, ela vale muito a pena. sim. Né? Ainda que, talvez, tu vá sentar numa mesa e tu vai, em determinado momento, comer algo que tu não faz muita questão, mas que naquele ambiente ali, talvez, tu tenha que abrir aquela exceção, entendeu? Aham. É. Isso é muito legal, porque isso é uma coisa que eu aprendi nos ensinamentos do yoga. Eu fiz um curso de instrutora de yoga. Ai, adoro. E a gente sempre pensa assim, né, os yogis são todos vegetarianos, super radicais e tal. E chegou um momento que mostrava a dieta dos yogis. E naquela dieta dos yogis falavam várias restrições ali. E eu olhei para aquilo e eu pensei, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso serve para mim, isso não serve. Uhum, Porque a gente tem que aprender a delimitar o nosso espaço também, que é de não agredir a nós mesmos, uhum, que é a não violência, que também aprendi no yoga, uhum, né? uhum, Que é a uhum. ahimsa. Então, assim, o que eu consigo praticar que pra mim vai fazer sentido e que vai ser bom pra todo mundo, né? Assim, Uhum. então, esse é o dourado caminho do meio e a gente busca, a gente pensa, Adorei essa expressão, o dourado né? caminho do meio. É o caminho do meio. Amei. E às vezes a gente fala do zero, mas talvez seja inviável zerar. Mas se a gente fala zero, a gente olha com tanta atenção pra isso. Pô, eu quero fazer o mínimo disso, eu quero fazer o mínimo disso. Claro. Então, o mínimo disso é diminuir o dano, né? Aham. Meu O Deus. dano interno, o dano externo, enfim. E é uma coisa muito legal, porque a gente consegue trazer um equilíbrio colocando atenção. É a mesma coisa na alimentação. Eu quero fazer uma dieta zero açúcar. Não existe zero açúcar, gente. Sim. Comeu ali Sim. um arroz, um pão, uma batata, qualquer uma coisa, uma Já virou fruta. açúcar. Tudo bem, mas assim, não é zero, né? Mas é um cuidado com o açúcar, né? Sim. Então, esse cuidado, essa atenção que você traz, assim, quando você dá o nome, eu acho super legal essa chamada, né? Uhum. A segunda sem carne, né? Então, você pensa, é uma segunda-feira inteira. Não, pode ser só um almoço, mas você fazer o teu prato sem carne, você exercitar isso já é super legal. Sim, meu Deus. Já tira a pessoa da zona de conforto. Faz pensar. Ela já procura receitas diferentes. Muito massa. Enriquece. Só enriquece. Muito legal. Ô, Nicole, e daí ali, quando você descobriu, né, que tinha essa alergia à proteína do leite e começou a lidar com isso, você fez algum acompanhamento com nutricionista, estudou sobre isso, tua mãe mudou a alimentação da casa, como que foi? Não, foi meio... Não se falava muito disso naquela época. Não, ninguém nunca me encaminhou para um nutricionista, nem meu médico, que era um médico bem, bem legal. E ele me dava, assim, as listas de coisas dos sims, né? Que eu podia comer. E eu fazia o que eu podia. Sem radicalismos, mas eu nunca tava boa, né? Você nunca conseguiu zerar o laticínio? Lá atrás, não. Hoje eu tô quase zerada. Aham. Eu tô zerada agora, na verdade. Sim, sim. Porque hoje me faz muito mal, né? Começou aí depois de uns 4 anos aparecer feridinhas no couro cabeludo, porque era na pele, né? E aí eu comecei, uau, que é isso, cara, né? E aí eu fui me incomodando e eu fui atrás, eu fui pra faculdade sozinha, entendeu? Eu fui morar em outro lugar. E aí eu que ia correndo atrás, mas como eu te falei, era muita soja, não era uma alimentação boa. Sim. Demorou pra conseguir construir um estilo alimentar que fosse sustentável. Isso, assim, pra ti. demorou. É um processo também de desenvolvimento. Eu sempre digo assim que a ida num nutricionista
ela é, às vezes, uma cereja do bolo de uma experiência inteira de vida, de alimentação, de pesquisa, de idas e vindas, Uhum. de contato com coisas que te fizeram bem, te fizeram mal, e você Uhum. vai criando os teus consensos, né? Os Sim, teus conceitos sim. sobre aquilo na tua experiência. É, e eu percebo, assim, nas nutris que eu já fui na vida, as estudiosas, elas são incríveis. Imagino que seja uma delas, assim. Porque, tipo, não tem sua faculdade, né? Que muitas, inclusive, falam assim, não serviu pra nada na minha vida. Porque depois abriu só, assim, um, um mundo, né, de possibilidades da nutrição. E aí a pessoa por si vai estudando, vai fuçando. E aí é muito legal sentar com uma boa nutri e trocar essa conversa, assim. Tirar dúvidas, Nossa! eu acho muito legal isso, Nossa, né? é incrível. Tipo, o que serve pra mim, o que não serve. Mas sabe que... E essa tua experiência de contato, igual tu falou só aqui do podcast, de 30 pessoas, mas quantos anos que tu tem de clínica, de coisas que tu viu que deu Sim. certo, que não deu certo, que não é bem assim, que... Uma amostra, né, grande de pessoas. Essa tua experiência traz muita... Sim. Eu acho legal porque a gente consegue conversar. Mas eu sempre penso que... você falou, graduação. A graduação é um ponto bem, bem legal, assim, porque você aprende muita teoria e pouca prática. Mas a vida da gente é a prática. Até o modelo de ensino, eu acho que no Brasil precisa ser muito mais prático, muito mais de troca, de diálogo, de conversa. Eu acho que eu aprendo muito mais aqui no Geladeira com as Acredito. pessoas do que, às vezes, ali, solitária, né? Debruçada nos estudos. Então, eu acho que essas trocas, assim, de conversas, elas são muito aprendizado. Então, o nutricionista, ele aprende quando ele está de frente com uma pessoa que precisa dele. É aí que ele aprende. Porque daí ele tem que solucionar o problema. A gente aprende no problema. Sim, A gente não aprende na teoria, a gente aprende no problema. Sim. A última vez que eu fui na Nutri, ela falou sobre o sono comigo. A gente ficou muito tempo falando de sono, que é uma área que ela tá estudando agora, tá se debruçando sobre isso. Assim, incrível, né? E eu, por exemplo, tenho problema com o meu cortisol. Se eu não dormir, se eu não parar às 9, às 10h30, meu cortisol já dá 10 horas, dá um bum. Aí eu só vou dormir meia-noite e pouco, aí já acabou. Aí a minha noite não vai ser mais a mesma. Aí eu não vou emagrecer mesmo, entendeu? Tudo aquilo que eu tô investindo né? Então, cara, a gente tá falando de sono, que também alimenta o nosso corpo. Que é nutriente. Muito massa, né? Muito, muito legal. E essa influência, assim, que a gente vê da nutrição em diversas áreas, tanto sono, como desempenho físico, como fertilidade, como todos os processos de desenvolvimento humano, né? Então, a alimentação é uma coisa que está intrínseca. Quando eu chamo as pessoas aqui para conversar, eu falo, cara, a gente vai falar da vida inteira, a gente vai falar de vários temas, porque tudo é nutrição. Tipo assim... Exato. Né? Você estava lá, você se deparou com isso. Cara, você era uma adolescente, se inserindo num meio, querendo ser incluída, fazer amigos. Aí você vai chegar lá e vai falar, eu não posso comer leite. Não posso comer glúten. É um desafio para o adolescente, a chata né? do grupo, Que bom que hoje tem muitas opções, né? Hoje o adolescente de hoje tem muitas opções. Mas hoje eu me considero uma ativista ambiental, inclusive a minha luta é convidar as pessoas para que elas sejam ativistas ambientais, aonde quer que elas estejam. Começou também por causa da alimentação, porque aí eu tive um problema com o glúten e aí fui no médico de novo, nesse meu mesmo médico, Dr. Rogério Rita, não sei se conhece ele na época. Sim, maravilhoso. E aí ele falou assim, Nicole, não tá dando, tem alguma coisa muito errada. Nós vamos repensar tudo. Maquiagem. Aí ele começou a falar de tudo. O que tu usa na tua pele, esmalte, tudo. Para tudo. E vamos repensar a tua alimentação. E aí eu fui pra casa com essa missão de ler tudo, sabe? Ler rótulos e limpar a casa. Isso. E nessa minha pesquisa, saí do consultório dele, eu li o termo lixo zero pela primeira vez. Porque aí eu tava pesquisando, né, shampoo, sei lá o que eu tava pesquisando, aí eu conheci o movimento lixo zero assim. Olha que legal. E aí meu Deus, mas o que é isso? Como assim lixo zero? Eu me achava, aqui em Floripa a gente se acha meio sustentável, porque a cidade tem todo esse, a gente já, sei lá, isso é meio natural daqui, de quem mora aqui. Mas aí eu assim, não, isso aqui é outra coisa, é outro nível esse negócio. É bem mais profundo. Mergulhei nisso, né, nessa questão do desperdício. E faz quanto tempo, Nicole? Foi 2016, 6 anos. Olha só. E eu me lembro que na época 2 dados me foram muito chocantes lá na época. A Nina era bebezinha. Tu já tinha filhos? Já tinha. O Theo tava com 5, a Nina tava com 1 aninho e pouco. E aí eu li que nos últimos 40 anos, nós consumimos mais da metade dos recursos naturais do planeta. Isso é um dado de 2014.
Aí, eu que tinha acabado de dar luz, né, pra uma criança, assim, cara, 40% do planeta... Não, 50%, metade do planeta já foi. O que vai sobrar pros meus filhos, né? Aí eu... Tipo, eu sou dessas pessoas, assim, que vê uma coisa trágica e eu respondo. Tem gente que vê uma coisa trágica e já corre, assim, ai, não quero nem ver, porque... Então, as pessoas respondem de várias formas, né? Eu já entendi isso também. Sim. Eu vejo um dado científico desse, aquilo me prende, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. O outro foi esse. Se a gente não tiver alterações profundas no nosso estilo de vida, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes no oceano. Aí eu voltei para a escola, nós somos água. O planeta é água, 70% água. Se vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos, nós temos um grande problema pela frente. Sim. E aí, mudei, assim, comecei a fazer a limpa em casa, entendeu? Esse é um ponto que eu comecei a estudar também sobre isso, quando eu comecei a olhar para o que eu posso fazer por mim, pela minha saúde, enquanto pessoa que quero reduzir o consumo de carnes e tal. Tive vários históricos de câncer na família. Sim. E daí eu comecei a ver os benefícios daquilo em mim. Daí eu pensei, tá, mas os resultados disso como que vão ser? Daí eu comecei a olhar números. Eu também vi números muito expressivos nesse sentido. E daí eu fiquei assim, nossa, e até hoje eu fico analisando esses números e pensando em como encontrar o dourado caminho do meio. Porque a gente fica se sentindo muito responsável. Porque uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber. Então você vê esses números que, por um momento, quando eu leio essas notícias hoje, eu penso assim, cara, isso é muito alarmista. A pessoa que lê isso daí, eu, que sou uma pessoa que fico afetada, eu fico assim, ó. Cara, eu vou pra casa chorar? Eu fico assim, cara, eu não vai choro acabar por o 5 mundo. minutos e aí eu já começo a vou pra ação. Vai acabar Mas o eu te mundo, entendo. Vai sabe? acabar o Tipo, mundo. cara, como é que eu vou ter filhos? Tem pessoas que pensam assim, cara, eu não vou nem Sim, ter filho, o mundo vai acabar. Muitas pessoas. O mundo vai acabar, não vou mais ter filhos, né? Então, daí eu penso assim, não, calma aí. Ao mesmo tempo que existe um processo de impacto ambiental sendo gerado, existe um processo educacional de pessoas que estão pensando em outras ferramentas de produzir materiais, enfim, né, várias coisas. E de fazer bom uso dos resíduos. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar entender quais são os caminhos para a gente... Então, em 2020, no ano ali da pandemia, eu fui convidada para participar de um evento, de um desafio da ONU Meio Ambiente Mundial. E eles mandaram um monte de documentos, de textos pra gente, que a gente ia trabalhar na comunicação. E aí um deles dizia que 72%, escutem isso, 72% das emissões de gases de efeito estufa do planeta estão relacionadas às escolhas das casas. 72%. Então, o que acontece? O planeta está aquecendo. O planeta está aquecendo porque a natureza é uma sabedoria infinita, mas a ciência já entendeu que nós estamos acelerando, após a Revolução Industrial, a gente está acelerando esse aquecimento, assim, drasticamente, tá? E hoje se entende que 72% desses gases que a gente emite, isso para fazer essa garrafinha, a gasolina que a gente botou no carro, tudo que, né, a carne que a gente come, enfim, esse microfone, essa televisão, tudo. Todos os materiais que a gente faz. Tudo isso, existe uma indústria que está a serviço de quem? Das pessoas? Das pessoas. Então, quando a gente pensa nas emissões, o que ela entendeu? A conta é a seguinte, 72% dessas emissões estão a serviço, elas são emitidas para alimentar as escolhas feitas nas casas. Isso foi muito incrível para mim, porque eu tenho um projeto que se chama Casa Sem Lixo, quando eu vi o poder das casas. Que a gente, às vezes, pensa que a gente é tão insignificante, mas se eu pego a minha casa, com a tua casa, com a casa dele, com a casa dela, dá 72% das emissões de gases de efeito estufa, entendeu? Então, essas pequenas escolhas, essas pequenas mudanças que a gente está conversando aqui, elas são muito significantes. Sim. E tu sabe que essa questão de dentro da casa, a gente vê do consumo, né? E a gente vê mais ainda o poder das pessoas de determinarem o mercado. Total. Então, assim, o poder das pessoas de determinarem o que vai ser consumido, o que vai ser, né? Como que vai ser vendido, como que vai ser a publicidade disso, quem vai desenvolver a empresa, como que ela vai ser, qual vai ser o recurso que ela vai usar, tudo isso, né? A gente está vendo hoje cada vez mais, né? Então, assim, as empresas com esse olhar para a sustentabilidade mais desperto, né? Para embalagens,
para tudo, Tudo, assim. Eu acho tudo. que o mundo verde, o verde hoje em dia, né, que eu falo, tá uma tendência alta, Sim. né? É porque não tem outro caminho, né? Então, a questão eu vejo que tá uma tendência alta, mas eu não vejo uma popularização disso. Eu vejo isso ainda com custo alto, sabe? É a mesma coisa que eu Que é vejo dos orgânicos. Eu sou uma pessoa que Sim. come orgânicos, Sim. mas eu vivo numa bolha, dá licença. Exatamente. Quem come cesta básica não come orgânicos. Não come. Então a gente precisa o quê? Não come nem fruta, tá, hoje no Brasil. Porque a fruta tá cara. A Entre gente aspas, precisa, cara, né? A gente precisa tornar isso mais popular. Claro que é um caminho, é uma É jornada. que a indústria não tem interesse de Não fazer isso é? acontecer, tá? Ela não tem interesse de fazer isso acontecer. Porque ela não se responsabiliza pelo que ela emite e pelo que ela gera. Então, por exemplo, pensa numa grande produtora de sabonetes. Trouxe Aham. sabonete pra ti que eu vou te mostrar. Eu Bem amo. gostoso. Aí pensa numa marca que eu nem ouso dizer o nome, que produz sabonetes, que há vendido, sei lá, eu nem sei quanto custa o sabonete. R$1, R$2, não sei quanto custa. Um sabonete popular. Que os que eu compro também são melhorzinhos. Não sabe mais, né? Mas eu acho Também que não deve ser uns de R$3 Tá. a R$7. Então pensa que ela não Mas tem sabonete de R$20, né? ela não se responsabiliza pela água que ela polui, entendeu? Quando tu vai ver a composição daquele sabonete, aquilo ali é plástico, Glicerina. parabeno, E- blá, 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 sulfatos. Seria legal a gente ter trazido um sabonete comum e um bom pra... E aí, não tem como competir, Comparar. por exemplo, com a Mônica, que é quem fez esse sabonete aqui, que tem uma marca chamada Tag, Aham. que compra, sabe? Manualmente. Manualmente, que se junta lá com, sei lá, 5, 6 produtores de Floripa para comprar os ingredientes juntos, para ficar um pouco mais barato para ela, Aham. que seleciona os óleos, que seleciona, não coloca parfum, não coloca, entendeu? Só tem óleo essencial. Essência natural. Não tem como comparar, entendeu? Sim. Não tem como ela brigar com a grande indústria, não Sim. tem. Sabe? Então precisa. É igual quando tu falou várias pessoas da tua família já tiveram câncer, né? Várias pessoas que eu conheço que já tiveram câncer, uma das primeiras coisas, depois que elas foram diagnosticadas, tem que reduz o consumo de carne. Por que ninguém tá falando aí diariamente que a gente precisa reduzir o consumo de carne? A pessoa tem que ficar doente, Aham. entendeu? Porque existe um grande interessado. Tem várias coisas que você só consegue acessar quando você pesquisa sobre isso. Mas aí eu penso... Por quê? É, É igual o lixo também. Por que ninguém sabe? Por que ninguém fala? eu penso nesse desafio como algo assim... A minha missão aqui no Geladeira, por exemplo. Minha missão no Geladeira é tornar popular, falar sobre alimentação de uma forma mais simples Sim. e ao mesmo tempo profunda. Sim. Porque tá de graça aí, tá Aham. disponível, Aham, né? aham. Nem todo mundo pode pagar consulta com nutricionista. Mas as pessoas podem ouvir a tua história, Sim. né? Uhum. E podem entender que existem várias coisas envolvidas na alimentação. E todo o meu início da minha história, 2016, E, era tipo, tudo pesquisa de internet. Era tudo assim, ó. Como que eu posso fazer? O que eu posso... Né? Dá um Google Isso! e vai. E tem muita gente que critica e fala, não, você tem que procurar um profissional. Calma aí. Você tem que olhar para isso. Para você olhar, você precisa acessar. Porque se você não for pesquisar no Google sobre alimentação, você vai ficar assistindo comercial de Sim. gente vendendo coisa ali e você fica ali hipnotizada. É isso aí. Inclusive, esse, na minha opinião, é o maior desafio dessa nova geração. Não é a informação. A informação, ela está para quem quiser. É tu saber ler a informação, né? Interpretar a informação. Interpretar a informação e saber isso é de uma fonte segura, isso não é. Esse é o desafio dessa geração agora. Os meus filhos estão na escola. Meu Deus! Eu não tinha acesso, a gente tinha que ir na Barça, né? Sim. Pesquisar. Enciclopédia. Ridículo. Alguém já ouviu falar, gente? É isso aí. Não, isso Eu daqui, estudei ó. na enciclopédia. Agora tá o Tá Wikipédia. tudo aqui. Meu filho já tá fazendo. Mas de onde que tu tirou essa informação, Theo? Que site que é esse? Tem que saber, né? Então, Aham. esse é o desafio agora, né? Sim, as referências, né? Buscar referências. Exato. Mas isso que você estava falando do preço do produto. Isso. Cara, guria, isso é muito uma coisa luta. que me dói o coração, que eu fico pensando, vários anos eu faço, eu acho que esse ano vai ser o 5º ano, eu faço o Obidei Solidário da Nutri, tá? E daí eu faço uma vaquinha lá junto pra gente solucionar o problema, que é entregar comida, porque comida é prioridade. As pessoas têm fome. Muitos anos eu queria entregar uma cesta
de agrofloresteiros, de orgânicos. Queria, mas quanto tempo vai durar? Essas pessoas vão dar valor para isso? Elas vão consumir? Vai matar a fome de mais gente ou de menos gente, sabe? Aí eu acabo, poxa, vai ser menos volume de comida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Tá, mas eu vou estimular quem tá plantando e quem tá fazendo. E eu sempre fiquei nesse dilema, sabe? E daí eu penso, cara, a gente precisa tomar decisões que é ampliar. Tipo, se as pessoas escalam produtos ruins, por que a gente não escala produtos bons? Entendeu? Escalar não é um problema. Fazer o negócio ficar gigante não é um problema. Não, não é. O problema é fazer o negócio continuar bom sendo gigante, né? Esse que é o problema, é o desafio. E o desafio também é, no caso, quando eu olho pro perfil de quem me segue, eu sei que eu tenho pessoas de todos os tipos, né? Mas o grande perfil são mulheres e mulheres que são de uma classe que consome demais. Entendeu? Então, é uma classe que compra demais. Que desperdiça demais. Sim. Entendeu? Então, pode comprar um sabonete, às vezes, de 20. Mas ela compra 10 de não sei quanto e ela não desperdiça, entendeu? Sim. Sabe? Então, e não é nem o sabonete a questão é trazer informação pra essa pessoa, olha só. E quem que tu acha que são as pessoas que compram demais? Porque se eu for olhar as pessoas que compram É a classe demais... média, né? Eu acho que, tipo assim, a minha avó, por exemplo, ela é acostumada a fazer rancho. Então, pra ela não vai lá comprar um sabonete, ela compra um monte de sabonete. E se ela comprar 10 sabonetes e vai custar R$200, ela não vai comprar. Então, ela compra 10 sabonetes com R$20. Entendeu? Independente. Tipo assim, de quanto que ela vai ganhar. Se ela fosse rica, se ela fosse pobre. Ela a visão de dela informação. é de escassez. Entendeu? Aí tem outras histórias, aí, né? Tipo Enfim. assim, é a mentalidade, às vezes. Claro, total. Tipo, não, vou comprar um monte, porque viveu na época do Collor. Tipo, era cruzeiro. Sim, Variava muito o dinheiro. Daí a pessoa quer comprar um montão, entendeu? eu tenho uma amiga que tem um histórico, ela não é obesa, mas toda a família dela é obesa, porque elas passaram, a mãe, as tias passaram muita fome. Então elas Isso têm tem uma muita outra relação com a comida, né? E com o consumo também. Exato. Desemboca no consumo. Exato, porque faltou, em Faltou? algum momento. Então, é muito de... por isso que, inclusive, eu tenho a Casa Sem Lixo, tinha o Mercado Sem Lixo, hoje a gente transformou tudo numa plataforma só, justamente para unir as informações e para... É uma coisa só. É uma coisa só. E o meu principal objetivo é informar. É quase que um trabalho de educação. Quando eu tinha o Mercado Sem Lixo, que é a loja, o meu produto de prateleira não é um produto que se vende. Eu tenho que ir lá, eu tenho que explicar, entender o que é isso daqui. Pra que Sabe, serve, porque é diferente. Isso. Sabe? Eu tô educando. Isso é muito legal, isso é muito importante, sabe, Nicole? Porque... Eu já abri o teu presente. Ai, pois é. Depois no final eu vou abrir. Mas, assim, é um processo de educação mesmo, como a gente fala. E esses dias eu tava falando, a gente vê muita coisa na divulgação publicitária, assim, que é um desserviço, às vezes, que não ensina, né? E daí alguma pessoa me falou assim, mas a mídia não tem o poder de educar. Eu falo, o quê? Claro que tem. A mídia que educa é a maior professora da humanidade, a mídia. Então, assim, é quem traz a informação mastigada e que fica martelando no teu cérebro até você achar que aquilo ali é o certo. Então, assim, até você entender que algodão não é a melhor opção, que agora a gente vai mudar, a gente vai usar esse e tal. Você tem que martelar muitas vezes e mostrar muitas formas de usar e que vai ser fácil, porque se não for fácil, não funciona, não é? Tipo, tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser prático e tem que ser rápido. Hoje em dia é assim, né, Nicole? E isso tá nos levando à ruína, porque uma das... Por que a gente come tão mal? Tem que ser fácil, simples e rápido. Entendeu? Aí dá nisso mesmo, não dá. Dá ruim. Tá dando ruim, já deu ruim. O ruim já tá aí. Ô, Nicole, mas aí você viu ali na tua alimentação que era uma forma de você repensar as tuas ações e limpar a tua casa. O doutor Rogério Rita, eu nem procuro o doutor Rogério Rita porque ele já tá com a agenda lotada, ele nem atende mais novos pacientes. Ele é maravilhoso, gente, uma referência pra mim. Mas ele te falou dos metais pesados, dos poluentes da casa que você precisa limpar, porque aquilo estava atacando o teu sistema imunológico, em resumo. Ele não falou desse jeito, não, tá? Foi bem sutil. Ele falou, tem alguma coisa que não tá dando certo pra ti aí.
E aí eu comecei. Ele, eu nem sei como foi em 2016. Hoje a gente vê, né? Mas eu acho que ele usou a palavra metais pesados. Isso é tão importante, né? Quando um médico, uma nutri vem e fala pra você, olha, leia a composição dos produtos. Eu já não podia leite, aí ele não, na época ele não teve coragem de dizer que era o glúten. Depois foi uma outra nutri. Eu cheguei na nutri e ela falou assim, isso aí é glúten. É glúten. Em 15 dias eu tava, entre aspas, boa. Cortei o glúten, né? E eu nunca vou me esquecer que aquela nutri falou assim pra mim também. Nicole, se tu continuar com esse estilo de vida e com essa alimentação que tu tá sendo agora, na verdade, ela não era nem alimentação, porque a minha alimentação não era tanto problema, mas era o sedentarismo. Tu vai ser uma velhinha magrinha, das pernas finas, barrigudinha, das pernas finas, e qualquer coisa qualquer queda tu vai se quebrar e vai ser bem complicado de tu se recuperar. Aí tu já imaginou a velhinha assim na cabeça? Quê? Indignada. Saí dali assim, não vou. Não, essa não vai ser eu no futuro, não. Meu eu no futuro se nega. Ótimo, entendeu? Pra mim, ela falou aquilo. Se tu continuar assim, vai ser assim. Saí dali. Com sangue no olho, falei. Meu eu do futuro não vai ser esse. Não vou. E daí, o que você mudou naquela época? Foi uma nutri. Na época aí foi o glúten que ela tirou. E eu comecei a fazer funcional na época e pilates levar a sério, né? Você nunca praticou esporte na infância e tal, assim? Eu praticava balé. Dancei balé até os 15, 16 anos. Depois saí à academia, essas aulinhas que tinha, né? De step, de não sei do que, mas nada muito... Nada muito regular. Não. Não tinha Eu ia prazer. voltava, não tinha prazer. Não se apaixonou por um esporte na adolescência? Não tinha prazer nenhum. Tá. Os teus pais Nem prazer nenhum. não estimulavam isso? Nunca. Tu é filha única? Não, tem um irmão mais novo, Tem de um um irmão ano. mais novo. Olha só. E o meu irmão era o esportista da família. Nossa, ele fazia de tudo. Acho que todo esporte que ninguém fazia, ele fazia. Olha só. Era basquete, era tênis. Eu fazia tênis na Astel, ali na época do Guga. Meu pai era funcionário da Telesc, antiga Telesc, que hoje não tem mais. E fazia... mas eu pulava, assim, o que eu gostava mesmo era o balé. E o meu irmão é surfista, tal, jiu-jiteiro. Manezinho surfista jiu-jiteiro. Isso, exato. Mas aí agora, há 2 anos que eu levei a sério, entrei pro CrossFit e tô numa transição agora, mas hoje, assim, eu acordo, eu preciso fazer exercício, entendeu? Eu acordo Tá o dia curtindo. que não dá, eu assim, puxa, meu corpo pede. Mas também eu tô numa idade que é assim, ó, se fizer dói, se não fizer dói mais ainda. O corpo já, entendeu? Tem lesão, tem coisa. Sim, o joelho, o Tem que fazer. quadril. Tem que fortalecer. Não tem jeito. E é aquela velhinha que eu não quero ser. Eu preciso de músculo. Sim. E esse é um ponto, né? Que eu converso aqui com muitas mulheres. Até conversei com o Paul aqui num outro episódio, que ele é coach de CrossFit. E a gente falando que a mulherada tem medo de ficar braçuda no CrossFit. Porque vai ficar grandona. Vou ficar grandona, não vou fazer e tal, né? E como essa luta da mulher de ir contra uma coisa que é tão importante, que é o desenvolvimento de massa muscular para uma poupança para o envelhecimento, que é inevitável, gente. Não tem como fugir dele, ele vai vir. E o ganho de massa muscular é importante. Exato. Né? Esse acho que é o nosso problema do futuro, porque a gente está se alimentando cada vez melhor, a gente, né? Enfim, tu vai chegar com os 80 anos fácil. Só que a tua cabeça vai estar boa. E o teu corpo vai sustentar essa cabeça? Ai, guria, já não sei se é o contrário. Eu vejo assim, a galera indo pro esporte, cuidando da saúde, cuidando da alimentação, mas a cabeça também não tá boa. E daí? A cabeça ou é o corpo que tá ficando pra trás? Não sei quem tá ficando mais pra trás, tá, Nicole? Porque tá enlouquecendo, assim, mas tá... Ansiedade, estresse, insônia, distúrbio de sono, desequilíbrio no ciclo circadiano, né? 4 anos, esse ano que eu decidi, 4 anos médico falando pra mim, tem que dormir cedo, né? Ciclo circadiano, meu marido chega tarde porque ele tem um outro trabalho, e eu lutando contra isso. Aí esse ano, chega, decidi. Vou dormir cedo. Vou dormir cedo. 8h30 eu coloco as crianças na cama, 9h30, 10 horas eu já tô, meu livrinho, deitadinho, capotada. E já tô sentindo que eu... Acorda mais disposta. Meu Deus. Antes você dormia que horas? Meia-noite, 11h30, meia-noite. E pra mim não funciona, porque 6 horas eu tenho que acordar, as crianças têm aula de manhã.
E é assim, mãe, é assim, né? Tu levanta, tu depois não vai parar, tu só vai parar à noite. Acabou. Empreendedora, mulher, minha filha. Sim. Esquece. Entendeu? A roupa que eu coloquei ali de manhã. Depois que eu treinei, a roupa que eu coloquei, hoje é isso aqui, ó. Sim. Vou tirar essa roupa só às Vai 8. cumprir todos os papéis com o mesmo figurino. Exatamente. É isso aí. É assim que é a vida. Aham. Não, e tem um ponto que impacta muito, né, Nicole? É assim, você começa a ter mais qualidade de vida dormindo mais cedo e as crianças também. Porque as crianças começam na escola de manhã cedo e às vezes elas estão numa fase de crescimento que elas precisam dormir mais. Elas acabam dormindo menos, Sim. sabe? Então influencia na rotina de toda a família, né? Não. É muito impactante. Humor, cara, humor. Vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato, humor, TPM, enfim, oscilação Meu de humor. Deus. E a vitalidade relacionada com o cortisol está muito influenciado com o número de horas que você dorme e a qualidade dessas horas, né? Que é de chegar no sono REM. Eu tenho esse reloginho aqui que eu comecei a ganhar de Natal, esse reloginho aqui funciona super. Eu olho ali o resumo de quantas vezes eu cheguei no REM. É super legal, Essa é a guria. única razão. Esse é o negócio do cardio que eu tenho vontade de ter esse relógio única, porque eu acho que isso deve ser uma escravidão. Esse é o daquele da Apple? Não, é um Ah, da tá. Amazon. Ah, tá. Que eu morro Bem de mais que em conta esse aqui, Tá. inclusive. Não, porque aquilo apita tudo na vida, né? A pessoa tá tudo ali, WhatsApp, tudo. Eu fico Não, meio o meu nervosa. não apita nada. Ai, que ótimo. Não. Mas é a única razão que eu quero um relógio desse é pra isso. Mas assim, o problema é, tem que dormir com o relógio. E isso é mas uma tudo nhaca. bem. Mas eu durmo só alguns dias pra ver como é que tá meu sono. Eu não vou ficar Sim. dormindo com o relógio me Sim, monitorando. não, também tu fica escrava também. Não é legal. Mas assim, eu acho que é válido pra você ter um raio-x do teu sono. Legal. Porque você vai ver o gráfico, assim, no começo do ciclo do sono, Aham. você tem uma fase sono leve, profundo, leve, profundo, leve, profundo. Aí lá pelas 3 horas da manhã, se você dormiu antes das 11, porque até as 11 é o primeiro pico de melatonina, então você precisa pegar Meu esse médico bonde falou assim, Nicole, das 9 à meia-noite é o ouro. às 11. É o ouro. Ou você pega esse bonde, minha filha, ou você não dorme mais tão bem como você dormiria. Então. Tá? Então, assim, te digo, até as 11 horas da noite é o pico ali de melatonina. A melatonina só induz ao sono, ela não vai ficar produzindo um monte a noite inteira. Entendi. Ela só te ajuda a entrar na jornada aí de sono regenerativo. E daí depois, você, do leve profundo, sono leve profundo, na metade você vai só pro leve e REM. Leve e REM. Você não volta mais pro profundo. Aí você fica leve, REM, leve, REM. Aí quantos ciclos de REM você faz, quanto mais horas de REM, não chega a horas, tá? O meu é minutos, ainda não tá muito bom. Mas olha, é um trabalho de higiene do sono que você tem que fazer para você ter um sono bom. Mas mesmo assim, quanto mais ciclos de sono REM você consegue ter, Melhor. mais bem dormida Tem você tanta tá. gente falando sobre isso, né? Exato. Tem muita muito. gente A falando neurociência tá muito em alta, né? Aham. A gente até fez um episódio aqui com o Fábio Perim, que ele é neurocientista, e a gente trocou essa ideia sobre sono, bem legal. Uhum. Mas o sono, ele é muito impactante, assim. Eu lembro desde a época da graduação, sendo falado dentro da sala de aula o quanto impacta no eixo fome e saciedade a qualidade do sono. Sim. Só que agora está mais em alta, em evidência. E é ótimo. Eu que trabalho com redes sociais, os meus seguidores já sabem, eu não faço live à noite. Eu também não. Não tem como. A pessoa não tem como. A pessoa precisa. Imagina, tu sai de uma live assim, ó, uou, né? Agitado. Agitadíssima. Então é tudo de manhã e é isso aí. Lá Tá em casa salva é assim, lá, ó, não 8 lembra? horas da noite. Eu já tô falando assim. Ai, arrasa. Ai, meu Deus, botei no Arrasa. Eu já tô falando assim, eu já liguei aquela luzinha ali de várias corzinhas, roxinha, tudo. E Ótimo. óleo essencial, e as luzes Sim. tudo apagadinha, assim, Sim. só meia luz. Aham. Eu tô falando assim já. 6 horas eu tô tentando jantar às 6, 6 e meia com as crianças. Aham. E daí você bota todo mundo no ritmo, entendeu? É. Não interessa, ter Aí 5 tive que filhos, as adaptar crianças... com o marido, né? A rotina do casal teve que se adaptar, querido. É de manhã o negócio. Porque assim, ó, nem pensar. Ele chega às 9h30, 10h30, assim, ó. Boa noite, já estou dormindo já. Aham. Isso aí. Lutei Muda as contra rotinas. isso até que Sábado e chega. domingo dá uma variada, né? Claro. Claro, dá uma esticada, mas Mas assim... porque tu vai poder dormir até um pouquinho mais depois outro dia, apesar de que não é o ideal, mas enfim. Não, claro. A vida também não é linear, né, Nicole? Não. A gente tem que aprender a lidar Esse com... linear morreu, né? Só linear, só quando estiver deitado no caixão. É isso. Mas é um ponto importante essa coisa do sono. Essa questão do sono, sim. É bem importante. Mas voltando aqui pra tua história aí de vida, tua jornada, assim, né? Você teve esse momento de olhar
E o que foi? Quais foram as primeiras coisas que você resolveu mudar assim, dentro da tua casa, quando você olhou para isso com mais atenção, assim? A alimentação foi mudando. Na pandemia, a gente voltou a cozinhar até carne, não carnes, mas frango em casa. Mas até a pandemia, eu não cozinhava mais nada só tinha ovo em casa. Porque, gente, a última vez que eu tinha cozinhado, lá em 2016, eu nunca me esqueço, eu botei o frango na mesa. Aí eu falei assim, olhei pra todo mundo e falei assim, gente, eu acho que esse frango não teve uma vida boa. Ai, meu Deus, gerou a culpa na galera. Aí o meu marido, tá louca, para as crianças, assim, mas eu acho que ele não teve uma vida boa mesmo, eu acho. Então eu comecei a pensar muito, né, no ciclo da comida, como que a comida chega até a gente, né? Mesmo numa loja a granel que eu vou, né, que comida que é aquela? Quanto tempo, né? Eu falo do pão, até quem é louco pelo pão. Então vai, compra o de trigo, mas não compra aquele que dura 30 dias, gente. Aquele negócio que dura 30, 40 dias, não pode ser bom um negócio. Pão que dura 30 dias? É, esses. Ai, gente, eu já tô numa bolha tão louca. Querida, essas marcas, nem sei o nome, não vou... Não, eu já abandonei isso daí. Ele tem uma validade de 30 dias. Então um pão que dura 30 dias não pode ser uma coisa boa. Não, essas comidas que têm longo tempo de prateleira já não são mais comida. Não mais. Eu já converso muito com as pessoas sobre isso. E Tem a energia do alimento, não tem? Que tem a ver com o sol. não tem prana, né? No yoga a gente fala do prana, não tem mais esse contato. Mas também é porque tem muito aditivo químico mesmo, Sim, assim, né? Pra aumentar o tempo de prateleira, pra não vir o mofo. Se nem o mofo não quer comer aquela comida, por que a gente vai querer, né? Exato. É a história da margarina, né? Cara, nem os bichos querem comer aquilo ali, como é que tu vai comer, gente? Mas tu sabe, né, que a margarina tem uma composição muito parecida com a do plástico, né? Eu acredito. Uma composição química de carbonos, assim. Aham. Tipo assim, tira 1 ou 2 ali pra ficar idêntico ao plástico. A margarina, eu falo pras pessoas, quando você come margarina, você tá praticamente comendo plástico. Já não basta todo o plástico que a gente come, né, Nicole? Você mesma sabe. A gente tá respirando plástico, né? Respirando plástico. Sim, tem plástico no ar. Pensa nesse estúdio. Quanto de plástico que tem aqui? E daí o plástico fica solto no ar? A ciência, sim. A ciência está entendendo isso. Nossa, eu nunca li nada sobre isso. Me conta. Explica. Leia. Tem um livro que mudou a minha vida que chama Terra Inabitável, do David Wallace Wells, que é um jornalista que escreveu no final do livro, tem um catatal, assim, mais de 100 páginas só de Referências? Tudo científico. O cara estudou mesmo para escrever o livro. E tem não sei se é um capítulo que ele fala do plástico, eu acho que tem um capítulo que é dedicado ao plástico, que ele fala sobre como que uma embalagem plástica, né? O alimento que tá ali, como que ele interage, dependendo do alimento, isso não são todos os alimentos. A água, tem todo o cano. Sim. A água Aí é o pra alumínio, chegar. né? E em muitas é plástico, dependendo O encanamento aqui da cidade, pelo menos, é alumínio, né? Então, Então a gente come muito alumínio. A Também, maior contaminação por alumínio que a gente tem é pela água encanada da torneira. imagina. Então, já foi encontrado plástico na placenta de uma mulher, né? Eu dei uma lida sobre isso, não me aprofundei, não vi Sim. exatamente o estudo, mas eu vi que tem um estudo na Holanda que mostrou Na Holanda, uma concentração de plástico. Agora eu não lembro se era na mulher ou tem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. Isso, o da Holanda é da corrente sanguínea. E tem um ano Vou antes... dar uma procurada, dei uma procurada aí também, porque eu não li Isso. todo o estudo, então eu não posso me posicionar sobre, não desmembrei o estudo. Mas como que foi? O que tu teve? Não, o que eu li foi isso. conclusão? O da Holanda encontrou na corrente sanguínea. Uhum. E um ano antes saiu um outro, que eu também não tenho a referência aqui agora, que foi na placenta de uma mulher. E parece que era esmalte. Esmalte. Porque aquilo descasca. Às vezes ela... Imagina, gente, a gente faz toda semana, né? Uhum. Sim. É muito, 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 muito. Sim. Então, E daí, esse ponto, assim, do microplástico ali, né? A gente tem o ponto dos disruptores endócrinos. E isso eu converso com algumas pessoas no consultório. E toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas ficam assim, hã? Oi? Disruptores endócrinos? Como assim? Tá, é um nome complexo. Daí já não simplifica, né, Nicole? Não. Mas, assim, são componentes químicos que podem imitar os hormônios do nosso corpo e desequilibrar a nossa produção hormonal. Uhum. E a gente tem aí alguns estudos que mostram algumas coisas, né, relacionadas com alterações hormonais, puberdade precoce, né, desenvolvimento das glândulas mamárias das meninas, mais brevemente,
Enfim, maturação sexual, até o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos dos meninos também sendo impactados pelos bisfenóis. Depois vocês vão dar uma procuradinha, quem quiser pesquisar mais sobre isso, sobre os disruptores endócrinos. Então, a gente tem os bisfenóis, tem os fitatos, tem os parabenos, tem mais alguns. Tem um aqui que tá no detergente, que é o Renex, se eu não me engano. Ah, pois é. Daí, esses dias você postou um que eu fiquei bem curiosa sobre o estudo que mostra... Foi tu que me perguntou até? Foi eu que te perguntei. Foi o pessoal da Garoa, eu tenho que pedir pro Henrique da Garoa. Que ele falou do Renex, né? Que ele fica... Tipo, tu lavou esse copo com detergente. Ele deixa resíduos aqui, então a gente acaba ingerindo. Na União Europeia parece que já foi proibido por causa desses resíduos que dizem que muda até, inclusive, o sexo dos peixes. Eu vou pedir pro Henrique. E daí você mencionou esse estudo, né, de mudança de sexo e tal. Eu fiquei bem preocupada, porque já veio uma teoria na minha cabeça, pensando assim, em relação aos disruptores endócrinos, o que a gente viu. Eu lembro que eu aprendi sobre disruptores endócrinos também na graduação lá em 2014. Eu sou formada há 9 anos. 8 anos? 9 anos? Em agosto vai fazer aí 8 ou 9 anos. E eu já aprendi sobre os disruptores endócrinos. E eu sempre falo, os metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio também, né? Então, a gente tem essa imitação que acontece. Esses disruptores, eles entram na nossa corrente sanguínea e eles se conectam lá nos receptores dos hormônios, porque eles têm a mesma conexão muito parecidinha, assim, ó, encaixa igual um joguinho. E daí, eles imitam os hormônios. Então, você pode entrar em um desequilíbrio hormonal quando você entra em contato em excesso. Sempre nos finais dos estudos, Nicole, é uma coisa que eu vejo, é assim, mais estudos precisam ser feitos porque esse estudo é inconclusivo. Quantidades, ninguém define. Então, ninguém quer falar quanto disso eu posso consumir no dia. Não existe uma quantidade segura. Ninguém fala de quantidade segura. E daí, por isso que muitas pessoas não veiculam, não trazem isso para a superfície. Não falam nas mídias sociais. Porque tudo que você lê é inconclusivo. Se você for ler sobre agrotóxicos, você vai ver que é inconclusivo. Não sabendo por quê. Porque uma mulher desenvolveu câncer. Ela consumia alimentos convencionais. Mas ela também fumava ou não fumava? Ela também tinha histórico na família ou não tinha? Tinha expressão genética junto ou não tinha? Então, tem vários outros fatores que podem impactar ou não. E daí, aqueles estudos, eles ficam assim... No final das contas, você termina de ler um estudo super elaborado e você fica assim... Por isso que tu não pode tomar minha conclusão. Por isso que não... No teu caso, que tu atende pessoas, tu tá vendo as pessoas, tu tá olhando pro corpo delas. Tem os estudos, tem toda... Tu tem que botar isso tudo na balança. Exato. Né? É toda uma questão de você interpretar e saber o que você pode fazer. Porque também não dá pra entrar na neura, né? Sim. Tu viu que uma pesquisadora encontrou rochas de plástico na costa brasileira? Numa ilha, não sei se é no Espírito Santo, uma ilha mais afastada. Ela viu... Tá na internet, tá super... Ela viu umas coisas meio esverdeadas... Estavam misturadas com as rochas, eram rochas de plástico, numa ilha afastada. Então, aquilo é plástico que veio chegando. Daí ela pegou a amostra, analisou e tal, e era puro plástico. Então, a natureza, ela faz isso que os disruptores fazem, né? Nosso corpo faz, ela vai englobar aquilo ali, assim como o nosso corpo engloba a toxina. A gente, né, consome várias coisas que geram estresse oxidativo. O nosso corpo se estressa a todo momento, né? E a gente vai trabalhando com isso, assim como com glúten, né? A gente vai trabalhando com isso e tentando liberar isso. Mas a questão a natureza também faz isso, né? A questão é o equilíbrio, o poder da natureza de lidar com isso ou não versus a quantidade de trabalho que a gente dá para a natureza. Esse é o fator mais importante analítico. Mas é muito legal a gente entrar nesse ponto de uma forma mais leve, assim, sabe? Eu vejo que tu traz muita leveza disso. Ai, que bom. Porque a gente não pode também gerar uma preocupação onde as pessoas, por exemplo, tem pessoas que não podem comer orgânicos, né, Nicole? Sim. Cesta básica. Vamos pensar, a maioria das pessoas comem cesta básica. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, assim, milho, né? Sim. Então, assim, o que a gente pode fazer? E o que a gente dentro da nossa realidade? Sim. O que eu tento fazer é trazer
informação e celebrar todas as pequenas vitórias. Nesses dias, uma seguidora me mandou um áudio, a coisa mais linda, e ela mandou a foto, até postei. Ela foi pro carro com as compras do supermercado, ela conseguiu colocar tudo em caixa. Claro, se tu olhasse para dentro das caixas, tinha um monte de coisa com plástico. Mas ela estava super feliz que ela tinha conseguido recusar, ela não trouxe um saco plástico para casa dela. E aí eu postei isso. Aí já veio gente assim, mas olha só o que ela está comprando. Aí eu respondo, aqui nós celebramos as pequenas vitórias de todas as pessoas. É isso. Né? Porque ela conseguiu fazer aquilo hoje. Que bom. Né? E uma E esse mudança perfeccionismo, sustentável né? vai trazer outra mudança Exato. sustentável. É igual a questão da unha. Para algumas mulheres é impossível. Viver Ela sem. não vai deixar de fazer. Então eu falo, querida, não pensa na unha. Pensa em outras Faz formas. outras coisas. Esquece a unha. Aham. Talvez um dia, lá na frente, ela... essa semana eu não vou fazer. Igual eu tenho uma amiga que faz uma semana sim, uma semana não já. Entendeu? Porque para ela faz sentido. Para outras é impossível, outro ambiente de trabalho. Enfim, tem um monte de coisa. Cada Sim. pessoa tem uma necessidade, uma vida, uma história, né? Total. Então, assim, nós celebramos as pequenas mudanças. E eu tenho certeza que aquela mulher, ela trouxe uma coisa diferente para o ambiente familiar dela. Os filhos viram isso, o marido viu aquilo, entendeu? Talvez uma a vizinha... preocupação, Exato. uma atenção. Vai conversar sobre aquele cuidado. assunto... Uhum. Entendeu? E isso vai... Uma mudança sustentável chama outra mudança sustentável. Isso é natural, eu não tenho dúvidas nenhuma. Isso é muito legal. E qual o componente que tu acha, assim, hoje, que impacta mais a saúde humana dentro da casa, assim? Se a pessoa tivesse que escolher, sem nenhuma restrição, seja financeira, enfim, aquela primeira mudança, assim, que você acha, eu acho que isso aqui seria bom já começar. Eu acho que o mais forte é o alimento, né? Eu ia falar também, tem a questão da limpeza da casa, o ar que a pessoa respira. Mas eu acho que ainda assim, o que a gente ingere... É o que gera um volume maior de impacto. Então, assim, se alguém fala assim pra mim, mas eu não consigo comprar orgânico. Ótimo, mas então, em vez de comprar miojo, compra um macarrão. Que não é miojo, por exemplo. Falei, né? Instantâneo. Claro. Né? Ou então, investe um pouquinho compra uma fruta. Uhum. Troca frutas e vegetais e troca os industrializados. Troca aquela bolacha por uma maçã. Uhum. Entendeu? Diminui os rótulos, né? Isso. E assim, vai ser mais barato no final das contas, talvez, tá? Muito mais barato. Muito mais barato. Ao invés de tu comprar tantos quilos de carne, mesmo as pessoas que não têm condição de comprar orgânico, compra menos e compra mais brócolis, cenoura, alface. Na alimentação, o produto mais caro é a carne. Então, tem pessoas que têm essa dúvida e falam assim, mas ser vegetariano é muito caro. Gente, é a comida mais barata que tem. Pra mim, ser vegetariano, eu vou me enfiar aquilo, eu como muito mais, volume maior. Tem nem dúvida. E paga um valor bem mais acessível. A questão aí vai bater nos hábitos da pessoa, né? Que às vezes a pessoa não dá conta de bancar mesmo. Não vou mais comer, ou vou comer menos. Daí cada um no seu momento. Por isso que eu falo, começa com, às vezes não é nem com a segunda sem carne, começa com o almoço da segunda. Ou o almoço da terça, sei lá, qual dia que for pra pessoa melhor, né? Uma refeição. Uma refeição é muito poderosa. Muito. Não tenho nem dúvida. Para a saúde e para o planeta e para a tua visão de mundo, de você estar contribuindo de alguma forma, assim, né? Tu nunca preparou um alimento, às vezes, para um amigo que é onívoro e que... Nossa, que delícia. Sempre. Nem comi, nem tinha... Olha que delícia. Sempre isso acontece. Lá em casa isso sempre acontece. Sempre acontece. Pronto. Porque a pessoa fala que lambe os beiços. O pior é assim, levo no churrasco minha berinjela, meu negócio aqui. Eu vou no churrasco, vou em tudo. Não sou essa pessoa antissocial. Vou lá, boto lá a minha. Assim, todo mundo quer comer minha berinjela, cara. Todo mundo quer comer meus vegetais. Acha tudo gostoso. Tá. É muito engraçado, né? Mas isso é legal. Mas outro ponto que eu queria falar, eu acho que é um dos impactos mais importantes daí quando a gente pensa no planeta, é a compostagem. Eu tava dando uma lida que é 2% do resíduo do mundo que é compostado. E tem tudo a ver com quando falou da alimentação, né? É mínimo. É pouquíssimo. Porque comida não é lixo. A comida não faz parte do ciclo do lixo. Comida é vida. Comida tem que voltar para a terra. Entendeu? Quando ela volta para a terra, ela transforma aquilo em mais vida.
Então, esse é um problema. A forma como nós nos organizamos como sociedade é inacreditável, assim. Não faz o menor sentido, mas foi assim que aconteceu. Eu não sei se tu sabe, o terceiro maior lixão a céu aberto era Brasília. Pensa que aquela cidade toda planejada, Continua sendo, não? maravilhosa. Agora mudou, agora eles fizeram... Continua sendo, não? Ah, pois é. Achei que continuava sendo até hoje. Primeiro maior lixão do Brasil a céu aberto. Então, Mas e aí? Então, pensa que planejaram toda uma cidade maravilhosa, com estética, não sei o que, design, né? E não pensaram em como conduzir os resíduos. Não tem? Não, agora tem um aterro, né? Aterro De sanitário. Isso. Mas assim, isso não tem nem 10 anos. Pensa. Então, Muito recente, né? o ser humano criou o lixo. Criou. Na natureza não tem lixo. Na natureza tudo gira, tudo é um grande ciclo de vida, morte e vida, né? Sim. Degradação e renascimento. Isso. Então, nós precisamos... Não tem isso, não tem lixo. Vai para algum lugar. Aquele lixo que a gente põe ali para fora, eu era louquinha pro saquinho do lixo, que tinha que tirar do banheiro e botar para fora, porque eu não aguentava ficar nenhum dia com aquilo. Já fui Ai, essa tu tá pessoa. fedendo, vou tirar. Já fui essa pessoa. Aham. Eu entendo perfeitamente. E a comida, a mesma coisa. A Floripa tá de parabéns, né? A gente tem a lei de que até 2030 a gente quer compostar tudo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Até 2030 quer ser a primeira capital de zero do Brasil, que é uma meta bem ousada, mas eu adoro metas Nossa! ousadas. Adoro metas ousadas, né? Aham. E tem a questão da lei da compostagem. Então, já vários bairros já está sendo coletado, que é a gente se responsabilizar por aquilo que a gente está gerando. Então, eu sempre falo, não sei por onde começar, começa batendo um papo com o teu lixo. Uhum. O que está dando certo, o que não está dando certo? Toda vez que eu compro isso aqui, eu jogo fora. Né? Por que tem tanto plástico nessa casa? Quando eu era criança, era uma lixeirinha desse tamanho. Na família, né? Mas eu tenho 43. Mas hoje não tem lixeirinha pequenininha em casa nenhuma, porque a gente depende da indústria. Por que a gente depende da indústria tanto assim? Uhum. Então, esses são esses questionamentos. Bate o papo com o teu lixo, né? E o lixo que não é lixo, são os resíduos da cozinha, que são os orgânicos, eles precisam voltar para a terra de alguma maneira. Então, tem vários métodos. Tem minhocário, tem método bokashi, que é um outro método, tem lá na nossa loja. Tem esse que tu terceiriza, aqui em Floripa mesmo, tem várias empresas que eles catam na tua porta, Uhum. né? E se for de condomínio, fica bem barato, porque cada um paga... A gente fala de compostagem, muitas pessoas não sabem o que é. Boa. Né? Então, assim, o que é a compostagem? Você pega o teu alimento, todo o alimento que é orgânico. O que é orgânico? As Que cascas. é biodegradável, que é comida. Então, você coloca ele num recipiente, e embaixo vai ter uma caixinha que vai soltar só o churumezinho, o líquidozinho dele, que é quando ele vai se decompondo. E esse Que líquido não é precioso. chorume, que é biofertilizante, porque o chorume é o que sai do aterro. Do aterro, Que é né? aquela mistura, que é aquela misturado. coisa horrorosa. Na composteira, é biofertilizante, porque aquela... É tipo um suco verde pra terra, entendeu? Exato. É isso. Exatamente. É nutriente pra terra quando você quer, enfim, regar a tua horta, fazer pro plantio mesmo, é muito nutriente pra terra, né? É regenerativo pra terra. Então, é aquele líquido da degradação do alimento. Muitas pessoas fazem isso, botam no liquidificador, botam na sua planta, né? Várias casquinhas de ovo, tal. Tem gente que enterra no próprio quintal. Tem várias formas de fazer, mas você que às vezes mora num prédio, você pode ter, às vezes, muitos prédios estão tendo hortas comunitárias, né? E nessa horta já ter a sua compostagem. Eu acho que é super legal, porque estimula a educação das crianças de contato com o lixo, né? Entender que aquilo não é sujo, é uma coisa que eu tento trazer para as pessoas, inclusive para as mulheres que consideram a menstruação uma coisa suja. Então você começa a entrar em contato com coisas da tua saúde, do teu corpo, e coisas que você produz. E você vê que aquilo ali não é sujeira. Não é. Aquilo ali é o ciclo da vida normal, né? Quando eu falo de ciclo menstrual, as mulheres, porque eu odeio menstruar, porque porque... Olha como nós estamos desconectados de quem nós somos, né? Nós somos natureza. Nós somos. Então, se conectar com a nossa feminilidade, né? Olhar para o nosso ciclo dessa forma também já, meu Deus, é muito tão maravilhoso. Idêntico. É tipo, quando você se conecta com a tua saúde, com você automaticamente, você se conecta com a saúde do planeta. Porque você pensa, eu tô tão bem, o que eu posso fazer para o meu ambiente estar bem? Porque o reflexo
da gente é o ambiente é o reflexo da gente, né? Então, assim, a casa, se a casa tá limpa, se a casa tá organizada, né? Se a gente faz uma boa condução de todas as coisas. Senão, tem um atrito dentro da casa. Como que a gente faz para dissolver isso? O atrito também é de lixo. Eu chego na casa da minha mãe, na minha cidade, na Santa Maria, não tem essa coleta separada. E minha mãe fala, não tem coleta. Minha mãe até faz, porque minha mãe é bem bruxinha, ela faz toda a horta, o quintal e planta de Legal. tudo, e tudo que ela planta dá, é maravilhoso. Aí ela bota as comidas lá, faz a compostagem dela. Mas volta e meia eu olho para aquele lixo da cozinha, tá tudo misturado ali. Eu tenho um ciricutico no fubá. Eu fico assim, Sim, meu porque aqui Deus já- do céu, como assim, mãe? Aqui não tem separação, não adianta. É, Sabe? Então, muitos lugares ainda não tem. sim. Mas a compostagem, eu acho que é uma atitude muito poderosa. 50, a gente, em geral, significa 50% dos resíduos gerados numa casa. O lixo O orgânico, orgânico. olha É só. uma média. Então, se tu resolver isso, tu resolve 50% do teu problema. Aham. Essa é uma ótima ação, né? É uma ótima ação. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, mas para outras não é. É uma coisa super simples. Tem gente que Aham. adora, gosta de mexer no mato, na terra. E pá, É. E às vezes até tem gente que acha que não gosta até entrar em contato. aqui em Floripa, ó, se não tem no teu bairro, eu morava no Estreito, tá? E eu coletava e vinha no Horto Florestal, no Córrego trazer. Olha só. Que tem o projeto Família Casca. Hoje tem o projeto Família Casca ali, tem no Jardim Botânico também tem que tu podes levar, tem na própria Concap ali no Itacurubi que tu podes levar, e fora tu pode ter vários métodos de compostagem dentro da tua casa, né? Sim, Enfim, a pessoa tem que querer. sim. Se a gente quer, a gente faz acontecer. Não, muito. Tem várias ferramentas. Eu tava ouvindo você falar, eu tava lembrando que eu morei numa casa. E daí, antes de eu morar numa casa, eu morava num apartamento que tinha compostagem na horta do prédio. Depois fui pra uma casa. Daí, quando você vai pra uma casa, minha filha, você se delicia nesse contato, assim, né? E daí eu fazia compostagem, eu plantava, eu via o ciclo todo. Aham. Mas aí depois eu voltei pro apartamento. Quando eu fui pro apartamento e eu vi que a condução do resíduo de lixo ali da compostagem era feita certinha, aquilo pra mim foi bom, Uhum. mas não é igual. É. Mas foi bom. Uhum. E eu penso que é uma solução muito importante. Às vezes, a pessoa tá muito distante de ter o contato, assim. Então, assim, Sim. pega os teus ovos, liquidifica ali as tuas cascas dos ovos e bota nas tuas samambaias. Sim. Você já vai entender o processo. Sim, É uma experiência. sim. Às vezes é só uma experiência de mostrar para as crianças Isso. da casa e tal. Aham. E aos pouquinhos você vai achando uma forma, né? Vai. É um volume grande. E eu acho que o legal de pegar a compostagem é de você ver o quanto de comida de verdade você está comendo, é o quanto de volume orgânico que você faz. É o papo, bate-papo com lixo. Conversa. O quanto de comida de plástico embalada com rótulo você está comendo, é o quanto de comida industrializada que você está comendo. E isso vai te levar a tantas coisas, por exemplo. Nossa, eu tô muito corrida. Meu Deus, não tenho tempo nem para fazer minha comida, né? O Satish Kumar, não sei se conhece ele, que ele é um indiano maravilhoso. Ele tem um livro que é a Trindade desse Tempo, que é Solo, Alma e Sociedade. Ele tem uma entrevista dele com a Bela Gil, onde ele fala, no livro mesmo, ele fala que a gente perdeu, as crianças vão para a escola, elas não, ao invés de aprender, por exemplo, como cozinhar, como cuidar da terra, como sobreviver, elas ficam atrás de uma carteira, né? Então, assim, a gente tinha que aprender a cozinhar. Sim. A gente tem que aprender a cozinhar, gente. Nossa, tu sabe que esse é um ponto muito importante do desenvolvimento das crianças. As crianças foram afastadas da cozinha. Sim. A criança tem medo de ir na cozinha, porque a mãe fala sempre assim, ó, não, o fogão é perigoso, não abre. Não vai pegar com a talher. Elas têm nojo da comida. Gaveta de talher. Não vai pegar comida com a mão. Tem nojo de descascar uma banana. Não, meus filhos. Mas assim... Tem nojo da comida e não tem nojo de abrir um pacotinho que sabe-se lá o que é que De alumínio tem dentro. ali dentro. Que passou por um monte de máquina, que sabe-se lá o que tem dentro dessas máquinas. Que se tu para pensar, dá um negócio ruim. Não, assim, no meu ponto de vista das embalagens, falando de saúde, nem se fala no planeta, né? Mas assim, Aham. falando de saúde, as embalagens Tetra Pak, revestidas de alumínio por dentro. A gente tem esses saquinhos aí, né? Enfim, com plástico, Uhum. né? E as embalagens de produtos congelados também em plástico, Uhum. né? Uhum. Então, daí, hoje em dia, a gente vê vários rótulozinhos, assim, livre de bisfenol, Uhum. né? Mas, mesmo assim, não é saudável para o planeta. E não
talvez não esteja livre de fitatos e parabenos, né? Só o do BPA lá, né? Bisfenol A. E é um ponto de você analisar o quanto isso está impactando na tua saúde. Porque a gente tem visto hoje uma epidemia de diversas doenças. Obesidade, ansiedade, depressão, Uhum. doenças autoimunes. Mas Várias se tu for alterações olhar na pro saúde. lixo, tu vai ver não só o que tu estás comendo, mas tu vai ver às vezes que tu tens uma rotina muito insana, Uhum. que tu comeu aquela lasanha feita, sei lá, industrializada porque tu chegasse 11h30, 3, 4 vezes na semana em casa, e aí tu estás refém desse, tu estás, né, Desse nessa ciclo. roda que tu pode sim parar. Talvez tu não vá poder parar agora, mas se tu olhar para esse ciclo, talvez tu planeja, entendeu? Talvez no curto prazo eu não tenho como parar essa roda, por N motivos. Uhum. Mas eu vou planejar o meu médio prazo. Eu vou Aham. planejar o meu longo prazo, né? E eu super entendo que cada um tem uma necessidade, mas no médio prazo, quem sabe eu posso planejar uma transição de carreira, sei lá, muitas coisas, né? Nicole, o que eu mais converso com as mulheres no consultório é: estou cansada, estou exausta. Porque Era eu não lá em faz uma boa 2016. gestão do tempo, Era eu em 2016. né? A Uhum. gestão do tempo. Uhum. É a gestão do tempo, esse Uhum. ponto, né? Uhum. A gestão do tempo é olhar para si, é entender que não é trabalhar muitas horas, é trabalhar boas horas, né? É produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente pensa assim: não, eu vou ser bem produtiva em 3 horas, eu não preciso trabalhar 4, Uhum. É bem isso aí. né? É bem isso E aí. essa gestão do tempo, ela é muito impactada por esse olhar, assim, que a gente dá para a natureza, né? Quando a natureza tá bem, a gente também tá bem, né? O lixo, é incrível eu falar isso, mas o lixo me conectou, o meu lixo me conectou com a natureza. Eu mesmo morando em Floripa, me considerava uma pessoa extremamente urbana. Eu tenho tendências sérias a ser extremamente urbana. Mas E você ficar é super bem urbana, no você não urbano. mora na cidade, criatura, ou você é Sim, rural? mas assim, adorar ficar no urbano, entendeu? Sim, sim. Sabe? Não me levar, eu odiava trilha. Eu Garota do odiava- asfalto. Garota do asfalto. Praia com conforto, entendeu? Sim. Não quero areia. Pouquinha areia, com o chuveiro ali do lado. Hoje, tipo assim, eu planejo ir pra trilha, entendeu? As minhas amigas da juventude, a Nicole enlouqueceu. O lixo me levou pra natureza, Total. né? Me conectou com quem eu sou e, enfim, me salvou. Muito legal isso, né? Poxa, Nicole. E daí, me conta assim hoje, como que é a tua rotina? Teus cuidados com a alimentação, como que é? O que que tem na tua geladeira? Tua rotina de treino? Uhum. Então, em geral, eu treino de manhã. Eu acordo, levo as crianças pra escola e eu e o Paulo a gente consegue ir pra treinar juntos. Ai, que bom. Quase todo dia. E eu tento priorizar frutas de manhã, e aí eu faço os shakes veganos, eu ponho proteína vegana. Qual proteína vegana que tu usa? Eu tô usando a marca? Não, É não, de ervilha, Ah. de arroz, mas é mais de ervilha. A que eu mais Uhum. gosto é de ervilha. E agora tem um colágeno, não tem? Tem um colágeno. Tem colágeno também. Que é com proteína e tal. Que vegano não. O colágeno, ele é de origem animal, né? A mesma origem Mas eu das acho- nossas articulações é o das É, articulações dos animais. Mas tem os cofatores do colágeno, que daí várias indústrias já desenvolveram produtos Uhum. que conseguem entregar para o teu corpo os cofatores, os principais componentes para o teu próprio corpo produzir o colágeno. Uhum. Uhum. Daí sim. Mas colágeno vegetal não existe. Isso Entendi. é um mito, assim, não tem mesmo. Mas talvez você tome algum tipo de colágeno, de precursores de colágeno. É, deve ser. E aí, meio-dia, salada. Quando eu estou vegetariana, feijão, arroz. Pouco arroz. E bastante legumes. Vegetais, tal. Vegetais. Almoça juntos? As crianças também? Eu com as crianças sempre, o Paulo às vezes almoça junto com a gente. E Vocês bebem líquido durante as refeições? eu tento não, porque na minha família já não podia, né? Não tem suco, essas coisas Sim. assim, não. Isso impacta bastante, né? Na digestão, na absorção dos nutrientes. A gente tenta não ter. Até depois da pandemia a gente pecou um pouco. Porque, cara, a pandemia não foi uma coisa boa. Foi bem impactante, assim, na família. Foi, eu acho que a gente meio que relaxou, sabe? Mas, enfim. E aí, à noite, a gente tenta jantar. Eu estou tentando agora, nessa rotina desse ano, jantar até no máximo 7h30. No máximo, estourando.
E aí, normalmente, repete o que tem no almoço, né? Facilita a vida. Sim, E é isso. legal. Eu estou evitando, 43 anos, estou evitando os lanchinhos da tarde, do dia, da manhã e da Não tá tarde. fazendo lanche à tarde? Tô evitando. Tá só almoço e janta? Café da manhã, almoço e janta. Tô tentando. Mas é porque eu tô querendo emagrecer, né? Uhum. Sim, sim. É um momento pontual, assim. Isso. Mas aí, normalmente, se eu como alguma coisa, era uma fruta, ou fazia mais um shake com Uhum. proteína vegana. Sim. Sabe Legal. uma coisa que eu sei que me faz bem, que eu devo comer mais, é aveia. Uhum. Aveia me faz bem e eu como pouco, porque eu tô nessa de querer emagrecer e é carboidrato. Mas enfim, como a gente tem que se ouvir, né? Sim. Porque. E assim, tem coisas que, se teu corpo intuitivamente pede, são Aham. necessárias, Sim. né? Aham. E muitos momentos eu já conversei aqui com algumas mulheres sobre essa questão do carboidrato e emagrecimento. Até você estava me falando, eu tô no desafio, tô restringindo um pouco o Aham. carbo, né? E dependendo da qualidade do carboidrato, ele vai te ajudar muito, porque é muita fibra, vai aumentar o Sim. bolo fecal, vai fazer o teu metabolismo andar mais, Sim. porque às vezes você fica comendo muito pouquinho e só proteína e você não faz bolo fecal. Entendi. E eu sempre falo, gente, cocô bonito é sinônimo de um corpo saudável. Isso sim, total. Composta a tua alimentação Isso ali eu já também, minha aprendi. filha. Isso eu já aprendi. De preferência, limpinho, né? Voz sai bem, sensação Bananinha. de evacuação completa, entendeu? Bananinha. Bananinha. É. Porque é importante, Cara, né? todo dia eu tenho A meu gente Deus, olha pro lixo, a gente tem que olhar pra privada também. tem que olhar pra privada. Isso E eu ver aprendi como que também tá. nessa minha vida de. Você Né? tem aprendido. É As importante. nutris ensinam. Essa coisa a gente fala muito de cocô no Cara, mas o consultório. intestino, né? É um resultado de tudo que a gente coloca na alimentação, né? Tem aquele livro 99% humano, 90 e tantos por cento humano, não O tem? resto é tudo micro-organismos. Não, 1% humano. 1%, o resto é tudo sei colonização lá, de micro-organismos. é. Eu acho que eu já vi A essa gente capa desse livro. precisa nunca li. alimentar o nosso intestino, precisa estar saudável, né? A gente tem muitos micro-organismos, né? Nariz, boca. Doida. Mas você sabe que por causa das minhas alergias, nem falei isso. Estamos falando demais, né? Não, Os meus pessoal. filhos nasceram com baixo peso. Porque eu consumia leite Ficava com de vez em quando. nutrições. Isso, eles nasceram de 39 semanas com 2 quilos. 2 quilos. A Nina foi pra UTI. Olha Mó só. sustão. Então hoje eu já sei, cara, se tu tens alguma alergia, leva a sério, porque vai faltar pro bebê. Sim. E faltou pros meus 2 bebês, assim. É. Aham. Tu sabe que é um ponto que é muito importante a gente olhar. Assim, quando você tem uma restrição alimentar, seja qualquer que seja. Quero ser vegetariano. É uma restrição alimentar? Sim. Quero retirar o glúten por necessidade. É uma restrição alimentar. Quero tirar laticínios, né? Quero retirar carboidratos. É uma restrição alimentar. Nessa restrição, você precisa olhar para o que isso vai causar, os déficits, né? Então, Sim. qualquer pessoa que tem uma restrição alimentar de um grupo grande, ou a proteína, ou o carboidrato, ou gordura, né? Ou vai retirar a presença de um alimento que era muito regular na sua alimentação, precisa achar um equilíbrio e como substituir isso. Eu vejo muito, assim, os vegetarianos com déficits radicais, porque não olham, acham que meu corpo vai se adaptar ao vegetarianismo e é isso aí. Não é assim, é uma restrição alimentar. Você tem que olhar para a tua saúde, entender como que você faz para fazer o manejo dessa restrição. Sim. Né? Agora, uma coisa que eu adoro, que eu sofro, é o chocolatinho 70%, né? Top, tá liberado, vai, Adoro, seja feliz. Adoro. Aquele, Não eu compro assim, daquele grande, assim. liberado, né? Não, tipo, mas pelo um menos quadradinho. um daquele eu tenho que comer, gente. Nossa, o cacau, ele é um excelente Eu antioxidante. sou uma pessoa mais fonte feliz quando eu maravilhosa. como aquilo. Sim, ele tem esse poder mesmo, né? O cacau. Sim. Né? Não, o açúcar também tem esse poder, Sim. mas aí é mais parecido com as drogas, assim, né? O açúcar. Sim, é. Mas o cacau em si, ele tem um poder muito E hoje tem tanto positivo. chocolate bom, que é adoçado com, sei lá, com maçã, ou às vezes nem tem. Tem os chocolates. 70%, 80% pra cima. Aham, Maravilhoso. sim. A questão é a quantidade, né? Isso. É o equilíbrio. Aham. É o equilíbrio. Ontem eu tava falando pra uma paciente minha assim, ó, tudo depende da dose pra ser veneno ou pra ser remédio. Entendeu? Sim. Eu amo chocolate. Pode ser um remédio na sua vida. Se for um Mas quadradinho, pode ser um 2, veneno, fique... Agora, mas se for uma barra inteira, vai ser veneno. Olha, a palavra que ficou pra mim dessa conversa foi o dourado caminho do meio. É. Que lindo isso. Eu não tinha escutado esse. O caminho do meio já eu tinha falado, mas o dourado caminho do meio. É bom, né? Lindo. Porque é dourado, é um caminho assim, ó, de felicidade. Brilha. Aham. Quando você não é violento com você mesmo, Lindo. você tá na consciência, mas você tá fazendo o que é possível dentro do teu alcance, Bem. né? Ai, fico feliz. Adorei. Eu
adorei também nosso papo. A gente pode ficar aqui por horas. Não conversando. Meu Deus. Meu Deus, guria, ficaria. Olha, só quero te agradecer pela tua partilha, por contar a tua história de vida, assim, né? Todos esses pontos que são tão importantes de altos e baixos, de alergias, de abrir os olhos das pessoas para vários pontos em relação à alimentação que são importantes. E principalmente ao resultado da alimentação, né? Pro exterior, não só interno. Sim. Ah, eu quero te dar esse presentinho aqui. A Casa Sem Lixo mudou agora, né? Agora Pois ela é uma é. plataforma, então ela tem muito conteúdo. A loja tá lá dentro. Então isso aqui são coisinhas pra tu usar na tua vida, na tua casa. Vou abrir. E quem pra galera quiser ver. saber, entra na casasemlixo.com, Aham. explora lá que tem bastante coisa, tem bastante conteúdo. Nossa, esse sabonete maravilhoso de cupuaçu. Minha dica, parte ele ao meio, Andiróbico cupuaçu. lava até o rosto com ele. Eu amo. Nossa, eu amo esses sabonetes aqui porque eles têm óleos essenciais e tal. Sim. É um cheiro totalmente diferente de um sabonete É outra convencional. coisa, É outro outra tipo coisa, de é. coisa. Ah, é muito maravilhoso. E tem uma durabilidade ótima, porque eles são bem Sim, grandes. isso, parte ao E eu meio, faço esse esquema de partir ao meio. É uma ótima dica. Esse daqui... um ecopad pra limpar, tirar a maquiagem. Ah, tá. É que eu tenho uns de crochê. Ah, também, e Ficar esse com- também. Esse é ótimo também pra isso. lavar e seca mais rápido. Eu gosto talvez. de usar com óleos, né? Com óleo de Aham. coco, pode Óleo ser, de depende do teu óleo. Boa dica. Vegetal. Uma Ah, escovinha essa de bambu da escovinha. Casa Sem Lixo. E as cerdas são de quê mesmo? De plástico. Não tem como não ser. Sério? É. Ah, eu ia perguntar, porque o meu dentista estava me perguntando, tá, mas esses escovas? Porque Aí tu tem que tirar depois com alicate, aí tu pode separar vou abrir pra e... mostrar pra galera. Tá. E aí o cabo tu pode ou enterrar, tu pode botar na horta com plaquinha, ou Aham. enterra que ele em 5 ou 6 anos vai se biodegradar. Tá, essa era a minha dúvida, guria. Tem Ai, que linda tirar. rosa pink. É, tem que tirar com... Daí eu tiro com uma pinça. Tira e põe num... Eu vou colocando tudo num Casa Sem potinho. Lixo. Esse é da Casa Sem Lixo. Ai, que legal. Ela é 100% brasileira. Amei. Fabricada no Brasil. E essa daqui. Ah, essa é a bucha de rede de pesca pra tu lavar tua louça. Que maravilha, que legal. Feita- Eu nunca experimentei essa daqui. Feita pela Nara Guichon, equipe da Nara, que é uma artista plástica daqui de Floripa. Aham, e muito a gente legal. que tá no litoral, né, faz todo sentido tirar essas redes do mar. Esfoliação em cozinha, pode ser usada. Ela eu tenho a luva dela na loja que eu uso no corpo, que é maravilhoso. Deve fazer uma massagem. E essa pra limpar a louça, e dura anos, tá? Essa é uma touquinha pra tu colocar num pote, Sei, sim. tá? Tenho. Lá em casa só tem um pote de vidro também. Ah, então, maravilhoso. Mas as tampas do pote de vidro, Sim, não tem jeito, né? né? É. Então, tenho tampas. Tem, é. Ai, amei. E essas sacolinhas aqui eu uso pra tudo. Então, a Tudo gente mais um usa. pouco. É. Então, Não é é? maravilhoso. A gente usa tudo mesmo. Total zero lixo. Sem lixo. Ah, o plástico, que não é plástico, tá? Do sabonete, aquilo ali é celofane vegetal. Ele é 100% Esse aqui? compostável. Uhum. Ah, que Não é massa. plástico. Legal. Não Bacana. é plástico. Novas tecnologias Novas aí tecnologias. Uhum. pra gente usar. Muito massa. Te agradeço Ai, pelo prazer. presente. Uhum. Nicole, se você quiser falar as suas redes sociais aqui pra galera te seguir, fica à vontade. Corre lá na casasemlixo.com, tá? No Instagram é @casasemlixo, mas no casasemlixo.com tem lá. A gente tem uma coluna na revista Pais e Filhos, tem YouTube, todas as redes sociais, podcast também, tem o Muito Além da Ecobag. E quem sabe um dia você vai no nosso podcast. Olha, tem é uma podcaster aqui bem que eu vi que ela tava muito. Sim, é o Muito Além da desenrolada. Ecobag. Um dia, Como quem é que é o sabe, eu vou nome do gravar podcast? Muito Além da Ecobag. Que massa! Aham, aham. Adorei. E eu faço uma temporada só eu falando e uma próxima com Convidados. convidados. Então, tô fazendo assim, já tô acho que na 5ª temporada. É Que isso. show! Bacana. Muito obrigada. Fico Ai, feliz. que agradeço. E quem quiser me seguir, fica à vontade. O meu Instagram é NutriArielaDutra com H no início e 2 L's. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E se precisar de alguma coisa, quiser alterar sua alimentação aí, melhorar, evoluir, pode entrar em contato comigo. Até mais. Tchau, tchau.